Aí, pessoal, voltei depois de algum tempo. Já voltei com o olho inchado, cara. Eu peguei um viúvo. Dói pra caramba. Pensei que era conjuntivite. Já tava pensando que ia ficar de molho em casa. Mas não, é apenas um viúvo. E a minha resenha comentada desta vez, com muito carinho, muito afeto, se refere a um ano de eleição que a gente vai ter, um ano de escolha de presidente da República. Eu comecei a ler o livro do ano passado e me arrastei. Aí depois, quando chegou na metade do livro, ele foi para frente. Terminei agora em janeiro. O livro? A Mente Esquerdista, do Dr. Riley Roster. As causas psicológicas da loucura política. Vale a pena, meu querido. Já vou dizer por quê. Me perdoe aí se eu ler meu resumo, mas é o jeito que eu vou ter que fazer a coisa acontecer hoje aí pra gente. O livro, então, foi escrito pelo psiquiatra norte-americano. Ele foi escrito em 2006 e publicado no Brasil em 2016 pela Vide Editora. Tá? O Dr. Riley Roster, ele conforme aqui está na orelha do livro, né? Estudou medicina e psiquiatria na Universidade de Chicago. Serviu por 10 anos como psiquiatra no exército norte-americano. Deve ter gente maluca lá, né, meu irmão? Especializado tanto em psiquiatria geral como forense. Por mais de 40 anos diagnosticou e tratou desordens mentais. E o interessante do título em inglês do livro se chama assim, Liberal Mind, The Psychological Causes of Political Madness. Me perdoe em inglês, eu não falo inglês, mas procurei ler da melhor maneira possível. Mas é Liberal Mind. Então, para o norte-americano, liberal quer dizer esquerdista. Para nós, por isso que foi traduzido como a mente esquerdista. Bom, dito isto, o livro é dividido em 3 partes. A primeira trata da natureza bipolar do homem, do desenvolvimento da razão humana, coletivismo e competência, ego e altruísmo, só para citar alguns dos principais tópicos. Fala muito sobre liberdades e responsabilidades individuais e escolhas que considera elementos inerentes à natureza humana. Para o autor, o homem, a pessoa humana, ele naturalmente vai estar e vai se colocar em situações de responsabilidade, de escolha, de tomada de decisões. Agora, ele faz um contraste com o pensamento esquerdista, no qual o indivíduo ele é anulado, as responsabilidades são delegadas e o coletivismo é que forma, então, o cerne das decisões da sociedade. Também entende que o Estado ele se torna paternalista e no livro ele chama esse Estado paternalista até inclusive de Estado babá, porque ele supre todas as necessidades de que a pessoa precisa, porque ela não conseguiu por algum motivo, porque foi desamparada na infância, porque não teve adolescência fácil e por isso não conseguiu se desenvolver. Então o Estado vem e acolhe e dá tudo aquilo que ela precisa para se desenvolver. Na parte 2 do livro, o autor trabalha o desenvolvimento humano, principalmente o amadurecimento do cérebro, da psique e dos elementos decisórios. Então ele aborda do ponto de vista da psicologia, mas também da biologia, o desenvolvimento do pensamento, da cognição. Ele aborda desde as fases mais primeiras do desenvolvimento humano até a velhice. Ele pega a fase infantil, a adolescência, a juventude adulta e a velhice. Nesse conjunto ele aborda também, na parte 2, o elemento familiar, quer dizer, a constituição da família como cerne de uma sociedade bem-sucedida e estruturada psicologicamente. Então o autor entende que uma família, do ponto de vista do conservadorismo, porque se percebe que ele é um conservador, a família é a célula madre realmente da sociedade. Esse é o ponto de vista do autor
E quando essa família se fragmenta, a sociedade também acaba se fragmentando. E agora, finalmente, na parte 3, o autor trata da mente esquerdista propriamente dita, conforme o título do livro. É como se chama no contexto norte-americano de liberal mind. De start, como já havia dito, o livro é altamente recomendável para o momento no qual a gente está passando e vai passando. Embora a dita esquerda brasileira seja um cipoal de ideias imaginárias, fragmentadas muitas vezes, ela traz em seu bojo elementos perigosos à liberdade do indivíduo. Vide o que o candidato, pré-candidato ou suposto candidato líder nas pesquisas à presidência, o famoso Barba, está falando sobre regulação da mídia. Deixei isso bem claro. E a mídia vai lá e paparica ainda o cidadão. Esse perigos à liberdade do indivíduo que, se colocados em prática, podem limitar nossa capacidade de autonomia ao propor um Estado cada vez mais intervencionista e políticas públicas progressistas que visam apenas o assistencialismo, sem contrapartidas àqueles que estão sendo ajudados, além de uma agenda politicamente correta que solapa e silencia quem pensa diferente do modelo social de esquerda. Então, quando a mente esquerdista ou a filosofia esquerdista se aloja na sociedade, conforme o autor aqui diz, dentro também do contexto norte-americano, e como o brasileiro gosta de importar alguns ideais de fora, isso também acaba chegando por aqui. Ele entende, então, que o assistencialismo ele faz com que as pessoas sejam ajudadas e elas não procurem sair daquela situação. Elas preferem permanecer naquele estado porque entendem que o Estado, a União, o governo vai estar mantendo elas, vai estar ajudando elas com o que elas precisam para sobreviver. Além disso, além dessas questões sociais, também tem as questões ideológicas da esquerda, do progressismo, a favor do aborto, ideologia de gênero, e também de uma agenda que, se você pensa diferente deles, você é fascista, você é contra a liberdade, você é contra a democracia, quando é ao contrário. Né? Contra a democracia são esse pessoal que pensa que o Estado é que tem que tomar conta de tudo, e não o indivíduo ser autônomo em suas decisões, na sua vida. O capítulo 35 do livro foi um dos que mais me chamou a atenção, porque ele fala da adolescência e a agenda esquerdista. Ali o autor nos apresenta um subtítulo, um Manifesto Esquerdista, Princípios Fundamentais. Ali são elencados, então, 26 sentenças nas quais a mente liberal, o esquerdismo moderno, se baseia como princípio de vida. É um resumo, e o autor coloca como se fosse uma pessoa de esquerda falando ali. Como ela se desenvolve, como ela enxerga o mundo, quais são os princípios, quais são os ideais deste cidadão de esquerda. Então eu vou tomar a liberdade de ler na página 310, por exemplo, como pensa uma pessoa que possui a mente esquerdista. Lembro que o livro foi escrito em 2006. Agora preste atenção porque você vai se surpreender com essa leitura que vou fazer agora, assim como eu fiquei surpreendido. Um indivíduo que comete um ato mau não deve ser responsabilizado pessoalmente pelo que fez, mesmo que o tenha feito com má intenção. Um motivo obviamente criminoso, por exemplo, não deve ser visto como uma falha do ofensor, mas como uma consequência infeliz da dureza infligida sobre o mesmo no passado ou de desvantagens sofridas no presente. A resposta primária da sociedade a tais ações deve ser a de tratar ou reabilitar o ofensor e não puni-lo ou de exigir que lhe restitua o que tomou. Então, recentemente eu escutei que uma vereadora, acho que era uma vereadora carioca, ela tinha proposto uma lei no qual que se uma pessoa fosse presa, pega em delito, ao qual ela estava procurando satisfazer uma necessidade básica, ela não poderia ser criminalizada pelo tal ato, não seria punida pelo tal ato.
Isso agora, né, em 2021, que eu escutei. E o livro foi escrito em 2006. Para ver como isso começa a se tornar algo comum na ideologia, no ideário esquerdista, que eles tentam impor na sociedade. Quer dizer que se o indivíduo comete um crime, não, ele não é responsável, o sistema no qual ele está inserido então ele é um coitadinho, um marginalizado da sociedade que não pode ser punido, não pode ser responsabilizado, não pode ser disciplinado. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Teria outras partes também do livro que eu acho interessante, mas deixo para você, para que você procure, de repente, adquirir o livro, ler e tirar suas próprias conclusões. Mas eu quero finalizar com uma leitura final da página 458, que eu diria, em síntese, é um resumo do livro. Ponto nevrálgico da obra. Segundo o autor, para erradicar esta loucura, quer dizer, a mente esquerdista, é claro, são necessárias duas ideias em uma campanha educacional. A primeira ideia consiste na percepção de que o esquerdismo radical é de fato uma forma de loucura. A segunda consiste em expor as inúmeras maneiras em que a loucura esquerdista se manifesta. E a campanha educacional, se implementada, tentaria disseminar essas ideias e refutar a loucura das políticas esquerdistas. Então, o autor, que é psiquiatra, ele já percebeu, pelo tempo de clínica que ele exerceu, que o pensamento, a mente esquerdista, ela é doentia. E somente através de uma educação séria, comprometida com a verdade, com os ideais de responsabilidade, de individualidade, a que podem tirar a pessoa desse marasmo intelectual, por assim dizer, por esse engano que é o pensamento esquerdista, que é a loucura esquerdista na visão do autor. Bom, vale lembrar que tem a mente esquerdista, mas também tem a mente do pensamento de direita, né? A mente esquerdista eu falei e comentei porque é o livro que eu li. Da direita a gente escuta muito, principalmente de acusações relativas ao fascismo, à opressão, à manipulação de Estado também, né? Mas eu não tenho nenhuma literatura mais perto disso além da mente esquerdista. Era bom ter um contraponto, né, entre essas duas vertentes e tentar chegar no equilíbrio, que é o que eu entendo ser mais importante. O autor até fala da mente esquerdista, que tem a radical e tem a moderada. Então, há uma possibilidade de diálogo com a moderada, mas ele também entende que, geralmente, o esquerdista mais moderado, tipo o pessoal da vida, ele acaba radicalizando depois. Bom, enfim, como eu falei, super recomendo a leitura do livro, A Mente Esquerdista, e espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. E a gente se vê numa próxima oportunidade aí com uma nova resenha comentada. Valeu? Muito obrigado aí pela força, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado aí pela sua atenção e eu espero que você fique bem. Abraço e até a próxima.